Ele te ama e o amor tem um nome, e esse nome é Jesus. E esse nome Jesus tem todo o poder. Jesus o Cristo, aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vive e vai voltar para buscar a sua igreja preparada, adornada, sem ruga, preparada para o noivo. Você é a igreja, você é a noiva de Cristo. E o Senhor nessa noite, Ele se alegra, porque Ele habita no meio dos louvores. Aleluia, aleluia. Hoje eu sentei aqui na frente, o ar-condicionado está bem em cima, mas o Espírito Santo não deixou eu tremer de frio. Glória a Deus. Ainda de pé, meus irmãos, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de Atos. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Atos capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Aleluia. Você encontrou? Diga amém. Amém. Então, leia comigo, por favor, do versículo 1 até o versículo 10. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que estava sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Curve sua cabeça. Pai querido, amado, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter acesso à Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos também porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que, ó Deus, que cuida de nós, é aquele que revela, Deus, a Tua palavra, o Teu ensinamento. E nesta noite nós rogamos ao Espírito Santo que venha abrir os nossos olhos espirituais, venha abrir os nossos ouvidos espirituais, venha, Pai, regar a nossa mente, o nosso coração, para receber essa semente vinda do céu. Pai querido, venha encontrar um lugar, Pai, que essa palavra venha trazer mudança, transformação, avivamento, restauração na vida de cada um de nós nessa noite. Muito obrigado, Pai querido, é o que nós oramos nessa noite, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Irmãos, aleluia, glória a Deus. O tema dessa pregação nessa noite é: olha para nós, olhe para nós, o que vão ver? Tá? O tema é: olhe para nós, o que vão ver? Essa cura de um coxo que aconteceu aqui, né, no livro de Atos, relatado no livro de Atos. Essa igreja que iniciou-se, né, com a descida do Espírito Santo de Deus, que é conhecido como o dia de Pentecostes, onde nossos irmãos daquela época foram batizados, foram cheios, né, do poder de Deus, ou seja, da virtude de Deus, do dunamis de Deus. O que é isso? É um poder vindo de Deus para você realizar a obra, você testemunhar,
sabe, do amor de Deus, testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Então essa igreja, esses dois irmãos, Pedro e João, que nós lemos aqui, né, que ficaram diante desse coxo, nessa porta formosa desse templo, eles estavam vindo dessa experiência, né, que eles viveram, né, aonde a igreja ficou, né, reunida num lugar, num cenáculo, e ali eles unanimemente perseveravam em oração e súplicas até que do alto descesse, né, a promessa, o Espírito Santo de Deus na vida deles. E aí isso aí é um ponto muito importante para a gente ressaltar, para a gente poder entender, né, e que nós vamos falar nessa noite. Ainda no Atos capítulo 2, né, o apóstolo Pedro, né, cheio do Espírito Santo de Deus, ele pregou o evangelho, pregou o arrependimento, aonde o Espírito Santo agiu compungindo aqueles homens, aqueles judeus e vários outros povos que estavam ali, aonde eles tiveram uma experiência de arrependimento. Foi pela vida do que o apóstolo Paulo era, do que o apóstolo Paulo, né, tinha conhecimento, do que ele andou com Jesus, não. Foi plenamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, de antemão, quero dizer que eu e você, como discípulos de Jesus, filhos de Deus, que queremos realizar, né, ser instrumento de Deus para realizar a obra de Deus, nós temos que ter na nossa vida a unção de Deus, o enchimento de Deus. E isso não acontece de uma hora para outra. A gente vê aqui no capítulo 2 que essa igreja ela perseverou em oração, né, e súplicas, até que do alto viesse, né, esse revestimento de poder. Esse revestimento de poder não é para nenhum homem se vangloriar, porque não vem dele, vem de Deus. É para testemunhar. E ainda no Atos 2, quando foi prometido, né, esse revestimento de poder, ele tinha uma finalidade. Era para a igreja testemunhar em todos os lugares, até os confins da terra. Então, esse revestimento, esse poder, esse duname de Deus, essa virtude de Deus, é para você testemunhar do que Deus é capaz de fazer. Testemunhar do que Ele fez na sua vida, do que Ele está fazendo na sua vida. Então, essa foi a experiência de que o apóstolo Pedro e João, eles experimentaram. E aí eles tinham um costume, como nós podemos ler, ainda no Atos 2,46, eles tinham o costume de, unanimemente, né, todos os dias, eles irem ao templo e também eles partiam o pão de casa em casa. Então era o costume deles irem ao templo. Ou seja, todos os judeus tinham esse costume de ir ao templo. Então tinham praticamente três dias, né? 3 momentos de um dia aonde os judeus iam orar no templo. O primeiro era 9 horas da manhã, um era meio-dia e o outro era na hora 9ª, que no nosso tempo é às 15 horas. Então, foi nessa hora que o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram ao templo para orar. E aí, nós temos dois personagens que eu queria ressaltar aqui, que é o coxo e o apóstolo Pedro e o apóstolo João. A história desse coxo, né, relatada aqui no capítulo 3, que no capítulo 4, versículo 22, fala que ele tinha mais do que 40 anos de idade. Tá? Mais de 40 anos de idade. E esse coxo, ele era levado, né, por pessoas, creio eu que por amigos, né, todos os dias era levado para aquele pátio. Porque o templo ele tinha três lugares que eram chamados pátios. Tá? Tinha o primeiro pátio, onde era a entrada para as mulheres. O segundo pátio era a entrada para os gentios. E o terceiro pátio, onde se encontrava essa porta formosa, era para os homens judeus. Tá? Então tinha essas 3 entradas, tá, designadas para essas pessoas. E esse coxo ele era levado todos os dias, mas todos os dias
era levado para lá com apenas um objetivo, né? Com uma motivação que era ganhar esmolas. E todos os dias aquele coxo ia para lá, todos os dias. E todos os dias entravam pessoas 3 horas do dia. E aí ele ficava pedindo esmola. Hoje na atualidade, esse coxo era uma pessoa que é diferente de um paralítico. Tá? Um coxo é aquela pessoa que hoje é chamada de PCD. Né? Quem sabe o que é PCD? Pessoas com deficiências. Né? Por exemplo, se você for fazer uma redação, você não vai dizer uma pessoa, um aleijado. Não, você vai chamar de PCD. Tá? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Então, esse homem, né, que já há muito tempo, porque ele era um coxo de nascença, então, na vida desse homem, era uma vida sofrida. Né? E é até algo assim, um paradoxo, né? Aquele homem ficava naquela porta formosa, que não era qualquer porta. Tá? Vocês vão se espantar na medida dessa porta. Ele tinha 25 metros de altura e 20 metros de largura. Para abrir essa porta, precisava de, no mínimo, 20 homens para abrir essa porta e fechar. Né? Então, era uma baita de uma porta. Aí, curiosidade, eu fui pesquisar na internet se tinha hoje algumas portas tão imensas como essa. Por incrível que pareça, eu encontrei. Vocês conhecem aquele apresentador, não sei o que, Faro? Rodrigo Faro. Ele tem uma mansão que essa porta da mansão dele tem 12 metros de altura. Agora, para que tanta porta, né? Acho que essa porta aí dele dava para comprar todas as portas que faltam lá em casa. E essa porta, chamada Formosa, não era qualquer porta. Era uma porta que ela era toda revestida de ouro e prata. Então, diante dessa porta tinha um coxo que pedia esmola. E esse coxo, né, uma vida tão de dificuldade que ele vivia, e além, se não fosse apenas essa dificuldade de financeiro, de subsistência, né, de sobrevivência, tinha também sobre ele uma crença que dizia o seguinte, que todas as pessoas que nasciam com alguma deficiência era porque o pai pecou ou ele pecou. Né? Então, era como se ele tivesse uma maldição sobre ele. Então, isso fazia com que ele não tivesse acesso a entrar no templo. Porque esse homem, esse coxo de nascença, ele também era judeu. Então, por isso que ele estava onde? Naquela porta onde era a entrada dos homens judeus. Mas ele não poderia entrar no templo, porque existia essa crença. Ele era um amaldiçoado, né, por ter nascido coxo. Então, esse é um detalhe, né, que eu queria levantar aqui nessa noite. Ele era marginalizado, ele era excluído, né, por todos aqueles religiosos que entravam todos os dias naquele templo para orar, né, para fazer os sacrifícios, e ele não era visto por essas pessoas. Jesus nunca excluiu ninguém. A Bíblia fala lá em Mateus 9, 11 a 13, fala que certos fariseus começaram a reclamar por discípulos de Jesus assim mesmo, mas o mestre de vocês é um mestre que se assenta com publicanos e pecadores, come com eles. E Jesus, ele andava com os pecadores. Mas, detalhe, ele não
não tinha nenhum envolvimento com o pecado, ou seja, não concordava com o pecado daqueles pecadores. E hoje, não sei se vocês já ouviram falar de igrejas chamadas igrejas inclusivas. Quem já ouviu falar? Igrejas inclusivas? Pois é. Jesus era de uma igreja também inclusiva. Todos poderiam se achegar a Jesus. Jesus veio para quem? Para os doentes. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, a igreja de Cristo, né? Jesus, ele chama a todos. Então, não existe, isso aí nós temos que ter cuidado com essas coisas que estão surgindo hoje. Igreja inclusiva quer dizer o seguinte, aqui vai ser uma igreja inclusiva, então vai ser uma igreja só para um certo naipe de pessoas. Aí vai ter uma igreja inclusiva para certas, entendeu? Vai ser denominado cada igreja para atender uma situação. Mas a igreja de Cristo, ela envolve todos. Quando Jesus voltar, vai ser só um povo, vão ser nações, culturas diferentes, sabe? Mas todas vão estar o quê? Lavadas e compradas pelo sangue de Jesus. E aquele coxo não se sentia incluído, ou seja, ele era excluído por aqueles homens religiosos, que viviam somente para cumprir, né, uma lei, de tal maneira que eles viam apenas o quê? Se importava apenas com a aparência deles do que estavam fazendo. Assim como naquela parábola do bom samaritano, se vocês lembram, aonde aqueles homens começaram a perguntar para Jesus quem é o próximo, Jesus conta a parábola do samaritano, e aí no final Jesus pergunta para aqueles homens da lei, quem é o próximo? Aí disseram que era o samaritano. E eu pergunto para vocês nessa noite, qual é a situação do coração de vocês nessa noite? Vocês já chegaram a excluir alguma pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz? Né? Porque pelos olhos, quando você vê a aparência de alguém, ou você vê uma pessoa que está fazendo alguma coisa, e você recrimina aquela pessoa, discrimina aquela pessoa e afasta aquela pessoa. A Bíblia diz que Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Eu tenho que amar o meu próximo, eu não tenho que condená-lo, porque eu não sou Deus para condenar ninguém, mas eu tenho que amá-lo, mas eu não tenho que aceitar o erro daquela pessoa. Eu tenho que mostrar a verdade para ela de tal maneira que ela possa se libertar daquela situação e ela, juntamente comigo, ela conhecer a verdade e essa verdade vai libertar ela. Aquela porta era formosa, o nome já dizia que ela é formosa, mas a vida daquele coxo não tinha nada de formosura. Existem hoje igrejas que são templos riquíssimos, assim como esse templo, né, olhando para essa porta, mas não tinha a parte principal, o essencial de uma igreja, que é o Cristo ressurreto. O tema dessa pregação é olha para nós e o que estão vendo. E a gente viu que quando o apóstolo Pedro, né, ele fala isso para esse coxo, no versículo 4, e Pedro com João fitando os olhos nele disse, olha para nós. Né? Eu meditando nessa palavra, olha para nós, é como se você tivesse certeza de quem você é, de onde você anda, sabe? Crer naquele que é o verdadeiro, na verdade que é o Cristo. Você ter essa certeza de tal maneira que você, não com uma maneira, né, de se orgulhar, mas de você ter a certeza
quem você é em Deus, quem você é em Jesus, e dizer para alguém, olha para mim. Quando eu vejo isso, eu estou dizendo o seguinte, eu estou me colocando como um referencial. Estou me colocando como um referencial. E hoje, na aula de hoje, também no treinamento de líderes, foi falado sobre referencial, foi falado sobre caráter. Então, quando o apóstolo Pedro fala, olha para nós, tanto para ele quanto para João, é porque realmente eles tinham caráter de Deus, o caráter de Jesus. Ou seja, eles tinham algo diferente na vida deles. Eles criam o que estava dentro deles. Você crê que está dentro de você? Você sabe o que tem dentro de você? Qual é a essência que tem dentro de você? O que você carrega é algo poderosíssimo, que você não tem noção. A partir do momento que nós tivermos noção dessa realidade que tem dentro de nós, nós vamos sair do nosso lugar de comodismo, sabe? De mesmice, sabe? Nós vamos começar a realmente não andar, mas correr, crescer, amadurecer, ser transformados. Então aqui quando o apóstolo Pedro fala, olha para nós, é porque realmente ele tinha certeza de quem ele era em Deus, de quem ele era em Jesus. Aqueles amigos desse coxo que levavam ele todas as vezes para ele receber, para ele pedir esmolas, eles não tinham nada para fazer com que aquele coxo realmente tivesse seu problema fundamental resolvido. Porque o problema do coxo não era esmola. Não era esmola. O problema do coxo era algo mais fundamental, mais profundo. E aquele coxo, ele, como se ele ficasse num estado de comodismo. Eu imaginei o seguinte, esses amigos desse coxo, vou chamar amigos, porque ou eles eram os amigos ou eles poderiam ser alguém que estavam tirando vantagem do coxo. Poderia ser algo lucrativo para essas pessoas de levar todo dia para ele pegar a esmola. Olha, eu levo lá, mas 70% é meu, 30% é teu. Mas eu vou crer que eles sejam amigos deles, que levavam o coxo todo dia. Mas essas pessoas que levavam, elas estavam fazendo um mal para aquele coxo. Levavam para o templo, mas eles não mostravam o verdadeiro Jesus, que poderia curar aquele coxo, que poderia libertar ele de todos os males registrados na vida, durante toda a vida daquele homem. Hoje, na Shalom, mas há muito tempo, nós temos aqui o discipulado. Tá? O discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é cuidar, sabe? O discipulado é você ajudar a outra pessoa. Mas você ajuda a pessoa a se libertar. Discipulado tem a ver com transformação de caráter. Transformação de caráter, mudança, transformação, mudança de vida. Esse é um dos grandes objetivos do discipulado, é andar junto, fazer com que aquele outro irmão, ou aquela outra irmã, sendo discipulado ou discipulada, venha a crescer, amadurecer, sabe? Venha realmente entender quem ela é em Deus, quem ela é em Jesus. E assim ela será libertada, ela será transformada e curada. Então, discipulado tem a ver com tratar o caráter. Tá? E esse coxo tinha esses amigos, que vamos entender como se fossem discipuladores deles, mas esses discipuladores que não confrontam, sabe? Que passam a mão na cabeça,
que não querem ficar de mal com o seu discípulo, né? Não querem ter a sua reputação arranhada, porque imagine só, né? Um discipulador chegar para o seu discípulo: olha, discípulo, você está errado, você não pode agir dessa maneira. E aí, de primeiro, esse discípulo vai ficar com a cara fechada. Ele vai ficar chateado. Como já aconteceu algumas vezes, né? Eu já fiquei chateado com o meu discipulador. Não vou nem dizer quem é. Mas passa. Passa. Porque todos nós fomos chamados à mesa de Jesus. Você foi chamado à mesa de Jesus, você participar da mesa de Jesus, mas o importante é você ter o comportamento que é correto na mesa, ou seja, você começar a realmente a viver o Evangelho e ter transformação. Então, quando você permanece diante de Deus, você vai entender que muitas vezes uma palavra de confronto, que muitas vezes uma palavra de chamando a sua atenção, pense no teu pai, que te chamou a atenção muitas vezes e você ficou chateado com teu pai, porque para você achava que aquilo era errado, porque não estava satisfazendo o teu desejo, a tua vontade. Mas depois que você cresceu, que você amadureceu, você foi começar a entender: meu pai tinha razão. Meu pai tinha razão. Assim é no discipulado. Quero dizer para você que é um discípulo que está sendo discipulado, assim como eu. Nós temos que crer que a palavra de Deus, ela vem não para trazer o teu bem-estar. A palavra de Deus, ela não vem para te dar dinheiro, não vem para, melhorar a tua vida financeira. Não. Ela vem para te transformar. Ela vem para mudar o teu caráter. Ela vem te fazer realmente um verdadeiro filho de Deus. De tal maneira que você possa falar para qualquer pessoa que seja: olha para mim. Olha para mim. Olha para a minha vida. Será que você hoje, nessa noite, você tem coragem de falar isso para alguém? O discipulado é tratar o caráter. E às vezes algumas pessoas não querem ser discipuladas. Por quê? Porque elas não querem ser tratadas o seu caráter. Porque no fundo, a gente sabe que a gente é errado em muitas áreas da nossa vida. Mas muitas vezes a gente não quer, com vergonha, com medo. Mas não tenha medo. Não tenha medo, porque você vai estar escolhendo o melhor caminho para a tua vida. Aquele coxo, ele tinha uma única motivação na vida dele. Ele estava no lugar certo, mas com uma motivação errada. A motivação dele era apenas ganhar esmolas, sabe? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes a gente só se contenta com esmolas, só com as migalhas, sabe? A nossa vida, ela passa 2020, 2021, 2023, vai para 2024, 2025, passa 10 anos, 15 anos, e você sempre naquela migalha, naquela esmola espiritual. Você não cresce, você não amadurece, sabe? A sua vida não é transformada, porque você se acomodou com as esmolas. Você se acomodou com as esmolas. Você pode dizer assim mesmo: mas é porque eu não vejo referenciais. Realmente tem muitos lugares, muitas igrejas, que há falta de referenciais, de homens e mulheres de caráter, sabe? De homens e mulheres que têm
né, a coragem de dizer, olhem para nós. E aí eu posso dizer, realmente você está perdido. Mas aqui na Shalom, nós temos homens e mulheres que têm caráter de Deus, porque nós conhecemos uns aos outros. Líderes que têm compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus. E irmãos e irmãs, vocês que estão aqui, vocês são, sabe, pessoas que estão procurando, buscando ser semelhante ao Pai, ser semelhante ao Filho de Deus. O coxo queria a esmola. Aí a gente pode ver aqui no versículo 6. No versículo 3. Ele vendo Pedro e João que iam entrando no templo, o que ele pediu para Pedro e João? O que foi que ele pediu? Pediu esmola. Sabe? Pediu esmola. No versículo 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. No versículo 5 diz assim, e olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Então eram homens de Deus, que sabiam o que carregavam, e sabiam da sua missão, e sabiam que tinham que levar o nome de Jesus, que tem todo o poder e autoridade em cima e debaixo da terra, e que reina à destra do Pai. Eles tinham certeza disso. Aquele coxo pediu o que para ele? Quem estava esperando? Esmola. Esperando esmola. E o que foi que Pedro e João deram para ele? Deram esmola para ele? Não, não deram. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Deus, né, o nosso Deus, Ele, muitas vezes, Ele não dá o que você quer. A gente quer muita coisa, não é verdade? Não vou dizer quem quer o carro, porque todo mundo vai levantar a mão, né? Mas a gente quer muita coisa, a gente quer um carro, a gente quer uma casa, a gente quer um emprego que ganhe mais, a gente quer, né, terminar a faculdade, a gente quer um lugar ao sol, a gente quer, sabe? E a gente quer. Mas muitas vezes, Deus ele não te dá o que tu quer. Esse coxo, ele queria o quê? Esmola. Mas aqueles homens de Deus não deram esmola para ele. Eles deram o que para eles? Deram algo que ele precisava. Deram algo que ele precisava. Então Deus muitas vezes ele te dá o que tu precisa, o que tu necessita, sabe? Então, quando Pedro disse ao coxo, né, levanta-te e anda, mas antes disso, ele disse para eles olhar, para o coxo olhar para eles, olhem para nós. Porque ele olhando para Pedro e João, eles iam ver o quê? Porque o que eu tenho que ser e você tem que ser? A Bíblia diz o quê? Eu tenho que ser o quê? Sal e luz. Não diz isso, não. Ele não diz que eu tenho que ser. Jesus disse, vós sois o sal e luz. Ele diz que eu sou, ele não diz que eu tenho que ser. Eu sou o sal e luz. Está entendendo? Então, é uma questão de você ter aquele posicionamento, sabe? De você saber quem você é em Deus, sabe? Do que você carrega. Então, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, eu sou o sal e eu sou a luz. Eu não tenho que ser. Eu já sou. Eu só tenho que crer nisso. Eu tenho que viver isso. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e João, eles dizem para aquele coxo fitarem os olhos nele, porque eles iam ver o quê? O que é que eles iam enxergar? O que eles iam ver na vida de Pedro e de João?
Eles tinham que ver o Cristo. Aquele que pode mudar a nossa vida, aquele que pode nos salvar, nos resgatar, nos curar. É isso que o mundo tem que ver na nossa vida. Filipenses 2,15, em algumas versões fala astro, outras falam em luminosidade, sejam iluminados, uma coisa assim. Mas eu gosto melhor com astros. Lá em Filipenses 2,15 diz que nós temos que ser como astros nessa terra. Ou seja, é algo que brilha grandiosamente. Você quer ser um astro? Você quer brilhar nessa terra? Você quer brilhar no meio da tua família? Sabe? Porque a tua família vai te olhar, a tua família vai te enxergar, a tua família vai ver quem você é, o que você faz. E isso vai ser uma bênção ou pode ser uma maldição, independente do que você é em Deus. Independente do que você, a sua mente, né? Por quê? Porque esse coxo, na mente dele, era um coxo amaldiçoado, excluído, que a vida dele, para sempre, até a morte, tinha que ser o quê? Pedir esmola. Na porta do templo, a porta formosa, a porta de ouro e prata. Mas quando ele se encontrou com aqueles homens que sabiam o que carregavam, sabiam quem era Jesus, que tinham vindo lá de Atos, cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, no capítulo 4, eles vão, né, Pedro vai expor, né, porque vão indagar ele por causa dessa cura, e ele vai expor todo o Evangelho com poder, porque ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E o que o coxo viu quando olhou para Pedro e João? Eles viram o quê? A glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. Você tem que crer nisso. Entendeu? Eu carrego a glória de Deus. Fala assim, eu carrego a glória de Deus. Então leva essa glória para todos os lugares, irmãos. Entendeu? Porque essa glória, essa presença gloriosa de Deus que está dentro de você vai libertar, salvar, resgatar, curar, transformar pessoas, famílias, vidas. Eu tenho que crer nisso. Por quê? Eu sou diferente? Apóstolo Paulo, Pedro são diferentes de nós? Não. São homens igualzinhos a eu e você. Igualzinhos eu e você. A diferença é aqui, ó. Como é que está a tua mente? Você está crendo quem você é em Deus, do que você carrega dentro de você. E quando Pedro e João olharam para aquele homem, eles viram o quê? A necessidade, porque quando você anda como um homem e uma mulher espiritual, você vai começar a ter uma visão, um olhar, sabe? Um cosmo diferente da situação, do lugar e das pessoas. Porque você vai olhar a necessidade fundamental da pessoa. Assim, quando Pedro e João olharam para aquele homem, eles viram a necessidade fundamental do coxo. No entanto, que quando eles chegaram lá, eles disseram para aquele coxo, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Porque era isso que ele precisava. Ele precisava andar, porque ele andando, ele sendo curado, ele ia poder trabalhar, ele ia poder sair daquela situação, né, daquela humilhação de todo dia estar levando ele para aquele lugar. Assim é na nossa vida espiritual. Às vezes a gente tem deixado de entrar no Santo dos Santos, você fica só na porta, sabe? Só olhando as pessoas entrarem. E você não entra. Porque existem coisas que precisam ser curadas e saradas na tua vida. Existem coisas que precisam ser deixadas na sua vida e na minha vida. Porque quando esse coxo, que depois ele foi ser o quê? Um ex-coxo,
quando ele creu na palavra daqueles discípulos, daqueles apóstolos. E no versículo 7, Pedro, tomando pela mão, da mão direita daquele coxo, levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Se firmaram. Então é isso que Deus ele quer fazer na nossa vida. Muitos de nós, muitas vezes ficamos como esse coxo. Há quem diga que o problema dele era no pé dele, porque ele não poderia se firmar para andar. E muitos de nós têm sido como esse coxo, não tem se firmado. Não tem se firmado. Mas se você quiser, Deus vai colocar um discipulador, usado por Deus, para segurar na tua mão, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, tu vai te levantar, e quando te levantar, os teus pés serão curados, você não vai ser mais um coxo, e você vai, aqui no versículo 8, diz assim, e esse coxo saltando, ele pôs-se em pé e andou, entrou com eles no templo. Aí você vai começar a andar. Você vai começar a andar. Discipulado, e o teu pé, que era coxo, vai começar a ser curado. E você vai começar a andar. Aí quando você vê, você já está correndo. Câmara lenta. Aí você começa a correr mais veloz, quando você já está saltando de alegria, pulando e dando glória a Deus, e entrou no templo, aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Você que já tem Jesus na sua vida. Você que já tomou uma decisão na tua vida. Deus ele quer te levar a um nível mais alto, sabe, de intimidade com Ele. De pagar o preço, de se relacionar com Ele. E você que ainda não teve essa experiência desse encontro, ou você que teve, mas você está longe de Deus, longe da comunhão com a igreja, os seus pés estão coxos, você não consegue andar direito, muitas vezes alguém tem que segurar na tua mão, te carregar, te levar, mas Deus quer te curar, para que você venha não só andar, mas você venha correr e pular para os braços de Deus. Você começa a crescer, você começa a ter experiências com Deus na sua vida. Você só pode dar aquilo que você tem. Sabe? Você só pode dar aquilo que você tem. O que você tem para dar? Né? O que você tem para compartilhar? No livro de Coríntios, 2 Coríntios, fala que nós somos como um vaso, que temos dentro de nós um tesouro, sabe? Um tesouro. Então você tem esse tesouro dentro de você. Amém? Aleluia! E o que muda na minha vida e na tua vida não é o que a gente aprende na igreja, sabe? Quem tem aprendido muitas coisas aqui na igreja, aqui, na escola bíblica, na pregação, no discipulado, no grupo familiar, você tem aprendido muita coisa, amém por isso. Mas isso não vai mudar a tua vida. Sabe o que vai mudar a tua vida? É o que você faz com isso, com o que você aprende. Se você só aprende e fica nisso, não há mudança, não há transformação na tua vida. Você vai ser apenas um ouvinte. Só um ouvinte. Finalizando, aquele coxo, ele foi curado. Ele foi sarado na sua alma. Ele foi sarado de tal maneira que ele teve novamente a condição, né, a permissão de entrar no templo e adorar a Deus. E o que eu vejo maravilhoso nisso aí é que quando ele entra e adora e louva a Deus no templo, eu vejo aí gratidão. Sabe? Gratidão. Porque ora ele não poderia fazer nada, né? E agora ele pode fazer tudo
para Deus, porque ele tinha teve uma experiência com Deus. E agora, ele não pode fazer nada agora sem Deus. Então, eu só posso fazer as coisas se Deus estiver comigo. Então, a primeira coisa que aquele coxo fez, quando ele foi curado, foi entrar no templo. Que aí era a maior necessidade, a necessidade fundamental de todo ser humano. É a comunhão com Deus. Sabe? É o relacionamento com Deus. Então, nessa noite, Deus ele quer restaurar relacionamento. Ele quer curar, ele quer salvar nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. O coxo ele teve acesso ao templo novamente, à presença de Deus. E aí agora ele é um sacerdote, né? Um sacerdote que poderia adorar a Deus livremente. Então, nessa noite, eu e você, nós somos sacerdotes. E nessa noite você pode ser um sacerdote, você que ainda não entregou a vida para Jesus.